Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 12, que tem como tema os pães da proposição. A lição ela tem 3 partes. A primeira parte nos diz os pães da proposição. A segunda parte, a palavra de Deus, o pão da vida. E a terceira parte, Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. O texto áureo está baseado no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 47 e 48. E a leitura bíblica em classe em Levítico, capítulo 24, do versículo 5 ao 9. Hoje nós vamos aprender que Deus, por meio de Jesus Cristo e a sua palavra, é o nosso sustento que garante a subsistência da vida, ou garante a permanência da vida. Nós vamos aprender sobre a mesa e os pães. Na verdade, todos os utensílios do tabernáculo, eles têm um significado revelando algo em Deus para o seu povo, ou revelando melhor o Senhor Deus para o seu povo. Naquela época não havia o entendimento das coisas espirituais, então Deus tinha que falar com o povo por meio de coisas materiais, porque o Espírito Santo não habitava no coração do povo para que eles discernissem a vontade de Deus. Então Deus usava as coisas materiais para ilustrar as verdades espirituais. E cada utensílio do tabernáculo tinha o seu significado. Hoje está bem revelado, o Espírito Santo está em nosso coração. Mas vale a pena lembrar os utensílios sagrados e lembrar o símbolo desses utensílios para mostrar a vontade de Deus e o quanto Deus se preocupava em querer revelar a sua vontade para o povo no passado. Nós sabemos que o candelabro, que emitia luz, representava Deus guiando o seu povo. A luz do candelabro representava a vontade de Deus guiando o seu povo. Deus é luz que guia. O incensário e o movimento da fumaça representava, Deus queria mostrar para o povo que ele é um Deus que age, um Deus que sempre entra em ação, um Deus que se manifesta. Porque o agir, o movimentar da fumaça do incensário, o incensário não diz respeito só às orações, só uma ação do povo para com Deus e também a intercessão do próprio Espírito Santo para com o povo, mas o agir de Deus estava também manifestado no movimento da fumaça. Deus é um Deus que age. E também o significado da mesa e os pães é que Deus é sustento para o seu povo. Então Deus é luz que guia, Deus é uma ação constante na vida do seu povo, um Deus que se manifesta, um Deus que age, e Deus é um ser, o Senhor, que dá o sustento e a permanência da vida. E neste caso, da mesa dos pães, eram 12 pães. Você vai encontrar esse texto, Deus pedindo para que fosse feitos os 12 pães, lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 30. E Deus então pede que todos os dias esses pães permanecessem diante do povo e perante a face do Senhor, e fossem trocados toda semana esses 12 pães. O 12 representava as 12 tribos em questão, mas também a totalidade do povo de Deus, já apontando para o futuro, mostrando o seu povo completamente sendo sustentado pelo próprio Deus. Era como se Deus estivesse dizendo, sou eu quem sou o sustento do meu povo, por meio do pão. Vocês já vão entender aqui o simbolismo do pão e o que ele significa. Mas a lição, a primeira parte da lição, falando sobre os pães da proposição, a primeira parte da lição tem 3 tópicos. O primeiro tópico, a mesa dos pães. O segundo tópico, os pães da proposição. E o terceiro tópico, que significa a palavra proposição. Aliás, terceiro tópico, a simbologia dos pães. Nós já estamos aqui, então, dando início à primeira parte. O subsídio teológico nos diz assim, eu fiz uma pergunta aqui e quero que os irmãos discutam essa pergunta com os alunos no domingo. Lembrando que domingo, né, é o dia da Escola Bíblica Dominical. Se comemora, dia 16 de setembro, dia da Escola Bíblica Dominical. Uma data tão importante para nós, irmãos. A Escola Bíblica Dominical, ela é a igreja evangelizando enquanto ensina, ou ensinando e evangelizando. E ela tem servido de bênção para milhões de filhos de Deus em várias partes do mundo. Então nós louvamos a Deus pela Escola Bíblica Dominical e domingo nós vamos confraternizar com os alunos. Eu já
anunciei os departamentos aqui na minha cidade para trazer um prato, né, fazer uma confraternização, um coquetel, para que a gente celebre, faça uma ação de graça ali diante de Deus e comungue com os irmãos, celebrando o dia da escola bíblica dominical. Mas, no subsídio teológico, fiz uma pergunta: o que significa a palavra proposição? Na língua portuguesa significa propor, significa que Deus estava querendo propor algo para o seu povo. Mas a palavra proposição, no hebraico, ela vem de uma palavra hebraica que se pronuncia panim. E essa palavra panim significa a face. A palavra face indica a presença de Deus. E a presença de Deus, ela é vista como alimento para aqueles que se achegam a Ele. Quando você lê Êxodo 25, versículo 30, você vê que Deus pede: olha, esses pães devem permanecer perante a minha face, continuamente. O que isso significa? A face de Deus representa a presença de Deus. Então Deus estava querendo dizer que a presença dele era o fator que garantiria o mantimento e a vida do seu povo, simbolizado por aqueles pães, porque o maior sinônimo de mantimento que existe na face da terra é o pão. Quando se fala de pão, todos já estão cientes e vem a ideia primária de mantimento, de provisão, de sustento. Quando se fala de pão, logo lembramos de sustento. Então, era Deus mostrando para o seu povo que ele é o sustento diário para o seu povo. Então, quando a Bíblia diz os pães da proposição, os pães que estão diante da face do Senhor, e a própria face do Senhor estará presente entre vós. E esses pães devem fazer vocês entenderem que Deus presente entre vós, vocês terão sustento, porque quem garante o sustento do seu povo é o Senhor. Essa era a ideia que o Senhor queria passar para os habitantes do deserto naquela época. Isso, nós estamos falando aqui de 1400 a.C., né? Exatamente daqui até lá são 3.400 anos, aproximadamente. Mais precisamente 1444 a.C., aproximadamente. Então, o Senhor queria que os hebreus ali no deserto da península do Sinai, a palavra península quer dizer quase ilha, eles estavam ali, a quase ilha, né, da antiga deusa Lua, porque a palavra Sinai vem de Sinear, né, que era uma deusa cultuada, que era um astro para eles, a Lua, né? Então eles cultuavam a Lua naquela época e se originou pela pronúncia arcaica Sinear ou Sinai, península do Sinai. Eles estavam ali no deserto. E para os hebreus daquela ocasião, ali no deserto do Sinai, da península do Sinai, que hoje ela pertence ao Egito, aquela região. Então Deus estava mostrando para eles: eu estarei perante vós, a minha face estará convosco. Eu quero que vocês entendam que a minha presença, representado por esta expressão, a minha face, a minha presença garante o sustento de vocês, por meio desses pães que aí estão. Então essa era a ideia. A aplicação, eu coloquei aqui uma frase bem nítida, bem clara, que diz assim: Deus é alimento para o seu povo. Deus é alimento para o seu povo. Então, esta é a primeira parte. Eu fiz um resumo aqui da primeira parte, que fala da mesa dos pães, os pães da proposição e a simbologia dos pães. Só para mostrar para os irmãos que proposição no original significa a face, e era Deus pedindo que eles estivessem perante a face do Senhor, e Deus mostrando também que ele estava presente entre o povo. E aqueles pães representavam, então, o sustento que vem de Deus. E é verdade, irmãos, se o nosso Deus não nos sustentar, ninguém tem condições de permanecer na face dessa terra de pé. Não há vida fora de Deus. Se alguém pensa que pode viver fora de Deus, ou longe de Deus, ou fora da vontade de Deus, esse alguém ele terá uma existência muito curta. Que o salmista diz que a vida aqui na terra é como um vapor, que logo sobe e desaparece. Então, sem a presença de Deus, a vida é muito curta e ela há de perecer. Agora, com Deus, sempre, irmãos, em relação a Deus,
há permanência eterna das coisas. Há vida eterna, como disse Jesus, vida em abundância. Então Deus é o sustento que garante a eternidade dos seus filhos. A segunda parte da lição, nós temos aqui a palavra de Deus, o pão da vida. Também aqui nós estamos resumindo os 3 tópicos. O primeiro tópico diz a palavra de Deus é vida. O segundo tópico, a palavra de Deus é o nosso sustento diário. E o terceiro tópico, a palavra de Deus é o nosso sustento específico. Olha só o subsídio teológico. Os pães apontavam para 2 grandes verdades que são: primeiro, os pães apontavam para Cristo, que é a nossa plena saciez, conforme o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, aonde Cristo fala que ele é o pão da vida. E também a segunda verdade, os pães, naquela ocasião que Deus pediu para os sacerdotes fazerem os pães e colocarem no tabernáculo, em cima daquela mesa, os pães apontavam para o poder da palavra de Deus como alimento para a alma, conforme Mateus, capítulo 4, versículo 4, aonde o próprio Senhor Jesus disse: nem só de pão, literal, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, aqueles pães apontavam para 2 grandes verdades: para a pessoa do Senhor Jesus, que é o verdadeiro alimento, já vou explicar na próxima parte aqui, e também apontava para o poder da palavra de Deus, que seria registrada em livros e permaneceria no domínio do seu povo como alimento para a alma, um alimento que vem de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva. Como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes. Então a palavra de Deus é viva. O profeta Isaías diz que a palavra ela não volta vazia, ela sempre tem o seu efeito. E a palavra nós sabemos que ela é viva, pois é o próprio Cristo. Então Deus daria a palavra ao seu povo, Moisés registrou, Deus usaria os seus servos ao longo dos anos para manter e guardar esta palavra, fazerem cópias, e das tábuas de pedra elas passaram para o papiro, depois para o pergaminho, que era o couro de ovelha, e depois ela passou então para o códex. Então os romanos tinham lá o códex, os cristãos criaram, que eram tabuinhas de argila, e eles pegaram o modelo do códex e costuraram o pergaminho. E aí então fizeram o pergaminho no modelo do códex. Os irmãos pesquisem sobre o que é o códex, os irmãos vão entender que é o formato de livro. Eram tábuas que os romanos usavam, com rebaixo, com cera, e aí então os romanos escreviam ali, e os cristãos pegaram aquele códex e costuraram as tábuas, mas depois tiveram a ideia de fazer a costura no couro, e aí pegavam o pergaminho, folhas de pergaminho, e aí costuraram aquelas folhas e deram o formato do livro. Nós sabemos que o papel mesmo, propriamente dito, foi inventado pelos chineses, E depois, no século XVI, no século XV para o XVI, Johann Gutenberg desenvolveu a máquina e imprimiu o primeiro livro no mundo, impresso, que foi a Bíblia, a famosa Bíblia de Gutenberg. Mas Deus sabia que a palavra ficaria registrada e Deus protegeria a palavra. A intenção do inimigo sempre foi destruir a palavra. Nós sabemos que Nabucodonosor, e os seus soldados tentaram, usados pelos espíritos malignos, destruir a palavra. Graças a Deus, Deus protegeu a palavra, de maneira que Zorobabel, quando foi limpar os entulhos do templo, quando voltou do cativeiro, ou aliás, com permissão do rei, saiu do cativeiro para ir a Jerusalém e reconstruir o templo, a Bíblia diz que foi encontrado o rolo da lei entre os entulhos. Ali Deus já guardou a palavra. E ao longo dos anos, dos séculos, sempre houve tentativas da parte do maligno de destruir a palavra, mas graças ao Senhor Deus, ela se mantém hoje no meio do povo de Deus e é o livro mais vendido no mundo. Então Deus já queria apontar para a palavra que estaria alimentando a alma do seu povo nos anos futuros que chegariam. E aí então, esses pães tinham 2 grandes significados, apontavam para Cristo e apontavam para a Bíblia. Louvado seja Deus. A aplicação: assim como o maná precisava ser colhido diariamente, precisamos de Cristo e sua palavra todos os dias. Então, irmãos, o alimento para a nossa alma, que está em Cristo e a sua palavra,
tem que ser buscado diariamente. Deus pedia para o povo colher o maná todos os dias. E Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Precisa ser buscado diariamente. E nós temos que alimentar a nossa alma com a palavra de Deus diariamente. Aleluia! A terceira parte da lição nos diz assim: Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Primeiro tópico, Jesus, o pão da vida. Segundo tópico, Jesus, o pão da nossa comunhão com o Pai. E o terceiro tópico, dai-lhes voz de comer. Muito importante essa parte da lição. Subsídio teológico. O pão é considerado o maior sinônimo de alimentação em todo o mundo. Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, versículo 11. Portanto, sabemos que ninguém vive sem alimentação. Dessa forma, o fato de a humanidade receber a vida eterna em Cristo faz com que Jesus seja visto como o pão que possibilita a vida para sempre. Então, o pão é sinônimo de sustento. Jesus mesmo disse na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, pelo fato do pão ser sinônimo de sustento, nós sabemos que a humanidade estava morta em seus pecados. Aí vem o Senhor Jesus e ele deu a vida pela humanidade e garantiu a vida eterna para a humanidade. Então, quando a Bíblia ensina que Jesus garante a vida, a Bíblia chama Jesus de pão vivo que desceu do céu, porque pão é sinônimo de vida, porque a alimentação é que garante a permanência da vida. E por isso que Jesus é visto como um pão, porque ele garante o sustento e a permanência da vida. Ele garantiu isso para a humanidade, claro, a humanidade que crê nele, se arrepende dos seus pecados e anda nas boas obras que agradam a Deus. Então Jesus é visto como pão. Olha a aplicação, visto que, aliás, Jesus, a vida eterna está em Cristo. Ou seja, por isso ele disse, Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, que está lá em João capítulo 10, versículo 10. Mas na aplicação, visto que a igreja é portadora, os irmãos têm que entender isso, a igreja é portadora da palavra de Cristo, ela também pode alimentar as massas para que estas permaneçam vivas em Cristo Jesus. A lição fala, dai-lhes voz de comer. Jesus falou isso para os discípulos. Significa que a igreja, ela é portadora da palavra viva, que é Cristo e está em Cristo, capaz de alimentar as massas para que estas permaneçam vivas diante de Deus. Então nós, sendo igreja portadora da palavra, temos também esta nobre e sublime missão, oferecer o pão da vida para aqueles que estão perecendo, sem subsistência, sem permanência e sem vida. Aleluia! A aplicação, a igreja então, ela é portadora desta palavra, deste pão, e ela é capaz também de, em Cristo Jesus, alimentar as massas para que estas permaneçam com a vida eterna. E nós chegamos aqui ao final da nossa lição, a lição então de número 12, onde nós aprendemos que o Senhor Jesus, ele é o pão da vida, que a palavra de Deus, ela também sustenta e é vista como um pão diário para a nossa alma, e a igreja tem a incumbência de transmitir e alimentar as massas por meio da palavra, que é o pão vivo que desceu do céu, Cristo Jesus. E eu convido você, domingo, a estar na igreja para aprender a lição de número 12, para que todos nós possamos permanecer buscando Cristo, o nosso bem maior, precioso, e ele é o sustento da nossa alma, e também oferecer esse sustento, esse pão maravilhoso que alimenta e garante a vida eterna para todos aqueles que estão em nosso derredor. Deixa o teu ok, compartilhe esse vídeo, baixe os slides e fiquem todos na paz de Cristo Jesus.